Fala galera, beleza? Rodrigo Melani, professor de Física. Vamos a mais uma dica do Exatas para sua prova do Enem. Acompanha comigo. Hoje nós vamos falar sobre dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos e essa é a habilidade do Enem que é muito recorrente sobre eletrodinâmica. Hoje nós vamos falar sobre os medidores elétricos. O primeiro que nós vamos falar hoje vai ser sobre os voltímetros. O que nós temos, senhores, os voltímetros? Esses medidores, eles medem tensão. Eles vão olhar no nosso circuito, eles vão nos mostrar o que é a tensão, ou seja, ele vai nos mostrar qual é o valor da diferença de potencial entre dois pontos do circuito. Por exemplo, o que esse medidor está fazendo aqui, ó, entre esses dois pontos A e B do circuito, é medindo a diferença de potencial. Primeira situação que nós temos que reconhecer, senhores, identificar, que é o que o Enem mais gosta de colocar nas suas questões, identificar. Nós temos que saber como ele deve ser associado dentro do circuito. E os voltímetros devem ser associados em paralelo. Por que eles devem ser associados em paralelo, Rodrigo? Ó, espia. Vou te mostrar aqui por que eles devem ser associados em paralelo. Quando nós temos uma associação em paralelo, senhores, nós temos que os seres dentro dessa associação em paralelo, que no caso aqui é o voltímetro e esse resistor, eles estão submetidos à mesma tensão. Logo, se o voltímetro mede tensão e esses caras estarão na mesma tensão, essa é a forma deles serem associados. Eles devem ser associados em paralelo, tudo bem? Então essa é a forma como eles devem ser associados. Devem ser associados em paralelo. Acompanhe aqui as duas situações que nós temos. Nós temos dentro desse circuito dois pontos A e B, no qual a gente tem uma diferença de potencial de 3 volt. Tudo bem? Então aqui a gente mostra um outro voltímetro, olha só, esse voltímetro ele também está associado em paralelo. Olha lá, ó, ele também está associado em paralelo no circuito. Ele está nesses pontos aqui que eu vou chamar de ponto C e de ponto D. Nesses dois pontos ele está medindo a diferença de potencial que são 12 volts. Perceba que é a mesma tensão que o gerador fornece ao circuito. Olha lá, esse gerador está fornecendo 12 volts. E esses pontos D e C também estão nos terminais. Olha só, desse gerador. Acompanhe aqui para você perceber isso. Os pontos aqui do nosso gerador, tanto os pontos C quanto o ponto D, também estão submetidos a 12 volt. Por isso que a gente diz que eles estão em paralelo, tá certo? Então a gente acabou de ver que os voltímetros devem ser associados em paralelo para que ele meça com clareza para nós a tensão. Tudo bem? Outra informação que é importante é sobre a resistência interna desses dispositivos. Qual deve ser o valor desta resistência interna? O valor da resistência que tem dentro desse aparelho, dentro de cada um desses dois aparelhos. Para nós encontrarmos o valor dessa resistência, nós temos que analisar apenas o que acontece no circuito. Perceba o que acontece com a corrente elétrica que sai do nosso gerador. Ela sai por esse polo, que é o maior potencial, né? Já vendo a revisãozinha sobre isso. Ele passa por esses fios e chega aqui nessa resistência de 1,5 ohm. Para que o voltímetro não interfira na medida, não pode haver corrente elétrica entrando dentro do medidor. Não pode. Para que isso aconteça, o valor da resistência interna deve ser infinita. Rodrigo, não existe resistência interna infinita. Não existe. A gente não consegue compreender resistências infinitas. Porém, a gente idealiza que o voltímetro ideal terá essa resistência interna infinita. Tudo bem, senhores? É isso que nós precisamos. Para falar sobre os medidores, é compreender esses dois aspectos muito importantes desse medidor elétrico. Para lembrar, voltímetro deve ser associado em paralelo e sua resistência interna deve ser infinita. Tudo bem, senhores? Com isso, a gente encerra essa dica sobre eletrodinâmica e acompanha com a gente nos próximos capítulos as próximas dicas. Obrigado!